Opa, tudo bem? Isso aqui vai ser uma espécie de aula, tipo tips and tricks, de como eu particularmente utilizo o Health Compass, algumas dicas de interpretação dos questionários que algumas pessoas podem vir a ter dúvidas a respeito, e outras coisas de workflow também que eu acho que pode agregar bastante para as pessoas que estão começando a utilizar agora e querem extrair o máximo de usabilidade da plataforma. Começando com uma dúvida muito comum. Por que a gente deu preferência para colocar questionário Health Compass para depois, em um futuro bem próximo, colocar opções de customização de perguntas, descritivas e etc. Esse questionário Health Compass é um questionário que já está sendo utilizado por muito tempo, não só por mim, mas por alguns nutricionistas muito feras. A gente se inspirou para montar esse questionário em outros questionários de bem-estar do tipo generalista, que consegue englobar um perfil grande de pessoas. Esse questionário especificamente, um dos pontos fortes dele, se vocês prestarem atenção, todos os descritivos que possuem das três opções, que é referente a uma opção de uma aderência muito boa, uma opção de uma aderência média, uma opção de uma aderência baixa, todos eles estão linkados a descritivos quantitativos. Uma parte muito importante disso é porque, apesar de não ter uma escala tipo de 1 a 10 ou 10 opções, ter apenas 3, quando você coloca descritivos muito mais robustos do ponto de vista quantitativo, faz com que o paciente, na hora de responder, ele não saia muito daquilo que realmente está ali preso em termos de quantidade. Então, por exemplo, eu costumava, há muito tempo atrás, perguntar se o paciente teve um consumo adequado de frutas e vegetais. E às vezes ele falava que tinha um consumo adequado, e quando eu ia perguntar assim, fulano, quantas frutas tu comeu ontem? Ele, nenhuma. Ontem, também nenhuma. Então, isso muitas vezes possibilitava que o paciente respondesse de uma maneira com muita licença poética, que não refletia a realidade, ocasionando muitas vezes subrelato e coisas que confundiam muito o meu raciocínio como nutricionista. Aí, de linkar esses descritivos de uma maneira mais quantitativa, possibilitou que a resposta que ele me desse referente à semana tivesse uma robustez muito maior e refletisse de maneira mais fidedigna a realidade que aquele paciente teve naquela semana especificamente. E só para você ter uma ideia da abrangência na qual esse questionário já foi validado, ele já foi validado em um senhor de 50 e poucos anos com hipercolesterolemia, que estava começando a fazer alguma atividade física agora, que consumia muito uísque e não tinha uma dieta com consumo de frutas e vegetais de maneira adequada por décadas, até em pacientes atletas em nível mundial, por exemplo, como a campeã faixa preta de jiu-jitsu mais jovem da história, que também falava portunhol, não falava 100% fluente, mas conseguiu se adaptar direitinho para responder esse questionário por algum tempo. Então, isso diz muito de quão abrangente pode ser, não só o questionário Health Compass, mas os outros módulos que você pode acoplar a ele, de rastreio de treino, de rastreio de composição corporal também. Agora eu quero fazer uma espécie de caso prático, digamos assim. Quero mostrar para vocês como eu interpreto algum dos scores utilizando um paciente de verdade que eu tenho. E só abrindo um pequeno parênteses antes da gente começar. Tá vendo que tá borrado a questão do nome e informações pessoais do paciente? Essa funcionalidade de olhinho aqui, caso você queira gravar uma tela para postar nos seus stories, fazer algum marketing, mostrar alguma evolução do paciente, mas não quer mostrar dados pessoais dele, clica nesse olhinho, coloca para atualizar a página, que você vai ter esse tipo de visão que você está vendo aqui. Tudo que for de informação pessoal fica borrado. Então vamos entrar agora no perfil do paciente, na parte onde fica dados e etc. Como falei, isso é um paciente real. Perfil dele, bem importante, é um paciente extremamente comprometido e aderente. É aquele cara que pesa tudo, come até pedra, não é atleta propriamente dito, mas tem uma rotina comum. É bem comum esse tipo de perfil de paciente, pelo menos para mim. Ah, e é um paciente também que treina muito forte. Ele é extremamente aderente no treino também, ele segue todas as recomendações. Então, a bacana dele é que
eu tenho uma fidedignidade muito boa fazendo essa correlação com os scores e vendo realmente que ele está fazendo aquilo direitinho. Começando aqui com... Vamos simular como se eu tivesse aberto o perfil dele para responder o feedback da semana. Analisando primeiramente o score semanal, dá para ver que ele teve um aproveitamento muito positivo. Para a grande maioria das pessoas, um score no Health Compass, no nosso formulário padrão, de cerca de 70% ou mais, já indica uma evolução bem interessante. Acima de 80 e poucos por cento, é uma pessoa que fez literalmente tudo que você mandou, com pequenos desvios. É muito raro, às vezes acontece, de pessoas atingirem tipo 90 mais ou algo do tipo. É realmente aquele paciente que é extremamente metódico. É um paciente também que ele está com uma dieta com leve déficit calórico, e a gente consegue observar, por exemplo, nessa escala de fome e saciedade, que ele está confortável, porém com uma leve fome, e conversando com ele, a fome, por exemplo, começa a aparecer próximo das refeições, então é uma parada que ainda não está prejudicando totalmente ele. Em relação ao gráfico radar, bem legal isso aqui, eu amo esse gráfico. Quem já jogou jogo de RPG, jogo de futebol também, que você tem os atributos de cada time, de cada personagem, foi inspirado nisso, e é brilhante. Basicamente, esse gráfico radar tem dois gráficos sobrepostos. Tá vendo que tem um laranja e um azul, correto? O laranja indica a média dos scores das 4 semanas que se passaram. E o azul representa da semana que ele respondeu a última vez o questionário. Repare só que esse paciente, ele está com o score maior, por exemplo, em aderência de treino, acima da média, bem como em relação ao controle de refeições livres, em comparação com a média das últimas 4 semanas. A digestão dele piorou um pouquinho, ele teve um relato de gases e diarreia, e conversando com ele, que ele não colocou aqui na parte dos comentários, mas ele relatou para mim. Ele teve uma leve gastroenterite que não prejudicou, deixou ele de cama, propriamente dito, mas prejudicou um pouquinho a rotina de treinos e a aderência dietética. O sono também ficou levemente prejudicado, e ele é um cara que ele bebe socialmente muito pouco, então por isso que o consumo de álcool aqui ele deu relativamente moderado dentro da média das últimas 4 semanas. Ainda na página inicial aqui do paciente, a gente tem alguns dados antropométricos também, caso você queira coletar. Tem pacientes que têm algum tipo de, por exemplo, transtorno de imagem ou algum transtorno alimentar, e você não quer nem que ele tenha nenhum tipo de gatilho, tu consegue bloquear essa parte das perguntas para ele. Então, se você não quiser que ele nem pense sobre peso corporal, também é uma possibilidade. Tem algumas coisas, por exemplo, relacionadas a treino também, que a gente vai se aprofundar daqui a pouco na próxima aba, mas já dando um spoilerzinho. O volume de treino total é calculado utilizando o tempo de todo o exercício físico da semana, incluindo treino na academia, treino de corrida, aeróbico, que mais? Treino de arte marcial, qualquer coisa que possivelmente possa se caracterizar como treino, ele tem que levar em consideração na hora de responder a quantidade total de horas que ele fez na semana. E isso é cruzado junto com um dado de percepção subjetiva de esforço para gerar, por exemplo, o volume de treino aqui em unidades arbitrárias. A gente colocou um ponto de corte, por exemplo, para fins de saúde, utilizando... Agora eu não lembro qual foi a diretriz, mas depois eu posso buscar essa informação. Mas isso aqui não tem um ponto de corte geral, tá? Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer é comparar o próprio paciente com ele mesmo. Já indo aqui na parte de treinamento, por exemplo, a parte de volume de treino que estava marcando 56, por exemplo, 59, é aqui, é esse gráfico. E levando em consideração o perfil desse paciente, propriamente dito, repare que ele mantém sempre um volume de treinamento bem parecido. Sabe o que aconteceu aqui nesse meio? Ele ficou levemente adentado. Ele a gente teve São João também, que é uma coisa que afeta muito a aderência dietética de algumas pessoas. Salvo engano, ele teve alguma viagem. E por isso que teve uma leve quedazinha. Eu gosto de utilizar essa questão do volume de treino sob 2 aspectos. Primeiro, ele é um excelente preditor de gasto energético. Então, por exemplo, se você vê um paciente
que tem semanas que ele está com volume de treino muito alto e semanas que ele está com volume de treino muito mais baixo, de maneira mais heterogênea, tu pode até fazer, por exemplo, um protocolo de periodização nutricional para colocar mais energia nessas semanas que ele está com volume maior, caso você deseje, ou fazer algum tipo de intervenção sabendo que pode ter uma correlação direta com gasto energético. Eu prefiro fazer essa extrapolação com o volume de treino muito mais, por exemplo, do que utilizar os dados de caloria do Apple Watch ou de qualquer outro reloginho de contagem calórica. Voltando aqui para a página inicial do paciente em questão, a gente vai ter agora informações detalhadas do treino de musculação dele na academia. Ah, mas meu paciente não faz academia. Tu pode bloquear esse tipo de informação também, sem problema nenhum, tá? Esse tipo de questionário, ele é interessante para saber o quão bem o paciente ele está treinando em termos relacionados à hipertrofia muscular, de maneira bem específica. É um questionário, por exemplo, que tem perguntas que avaliam a capacidade de sentir o músculo trabalhando. Parece muito subjetivo, mas, de novo, os descritivos amarram muito essas perguntas. Também ele vê se o paciente, por exemplo, ele teve uma sensação de pump, entre aspas, de maneira mais forte. E também ele verifica se o paciente está treinando até a falha ou com uma percepção subjetiva alta durante as séries. Para quase todas as pessoas, esse tipo de questionário, gerando aí um score de hipertrofia muscular, ele tem uma correlação muito boa com a ganho de muscularidade a longo prazo, tá? Esse questionário também, abrindo um parênteses, ele não foi validado de maneira científica, é um questionário que eu inspirei através de outras pessoas que são feras, alguns professores meus também, para fazer esse tipo de questionário. É uma coisa que eu já utilizo há uns 2 anos e meio, 3 anos, então tenho bastante experiência com ele de maneira positiva. Aqui a questão de desconforto articular e sensação de esforço também é uma coisa importante para ver se o paciente, por exemplo, ele está entrando em um período de, não síndrome do overtraining propriamente dito, mas talvez um overreaching não funcional, um período de treinamento onde ele começa a perder performance, e os sinais relacionados a treino de força que o paciente possivelmente vai começar a sentir é uma sensação de esforço desproporcional, ou seja, uma carga que ele fazia antes 10 repetições com folga, ele está fazendo 9 sem sobrar mais repetição, então aumentou muito a percepção de esforço, e desconforto articular também, que é muito comum. Esse dado aqui de acúmulo de estresse muscular e potencial de ganho muscular, no score de hipertrofia, você vai ver aqui embaixo. Ponto de corte específico dele, acima de uns 55% aproximadamente, já indica que o paciente ele tem aí um bom preditor de ganho de muscularidade possivelmente. Detalhe, pacientes que tendem a treinar com volume muito baixo, é aí onde abre a sessão. Exemplo disso, alguns pacientes atletas de powerlifting, por exemplo, em determinados períodos da preparação, a gente não pode levar diretamente esse questionário com muita afinco, digamos assim, porque o treino deles é bem diferente do treino da academia da galera de uma maneira geral. Então, é a única exceção que eu vejo de maneira, digamos, mais direta. Esse paciente em questão é um paciente que já treina com um volume de treino relativamente baixo, comparado com a maioria das pessoas. Então, se fosse outra pessoa, eu diria que 55, mais ou menos, no score de hipertrofia é um ponto de corte mínimo, mas para treinos mais convencionais, por exemplo, é mais desejável até você encontrar scores de 60 e pouco para cima. Aí não tem limite, não. Em relação ao estresse muscular, por exemplo, ponto de corte específico, algo em torno de 40 e pouco. Eu acho que faz muito sentido para a grande maioria das pessoas. Tem pacientes que atingem níveis maiores e não tem problema. Principalmente se você conversar com ele e falar, fulano, seguinte, eu vi que teve um acúmulo de fadiga maior essa semana. Tu tá se sentindo bem? Tem alguma coisa relacionada à semana passada que você ainda está arrastando para essa semana em termos de acúmulo de fadiga, cansaço, dor articular? Se ele falar que não, possivelmente foi uma coisa mais concentrada de maneira pontual e não se alastrou para o resto das semanas. Então, tá super de boa.
Eu lembrei de um caso curioso agora, de um paciente que eu comecei a atender recentemente. Deixa eu abrir aqui o prontuário dele só para ilustrar melhor essa questão do formulário de hipertrofia muscular. Ele, inclusive, a mãe dele estava na consulta, é um jovem adulto, digamos assim, 18 anos, fazendo medicina. Ele na consulta admitiu que não estava treinando lá uma intensidade muito boa. A mãe dele também falou que ele enrolava muito, que eles treinavam no mesmo horário. E repare só o score de hipertrofia dele, relativamente baixo, né? Ah, eu perguntei pra ele, fulano, tu treinou o que ontem? Ah, ele falou, treinei peito. Falei, tá sentindo alguma dor no peito? Tá sentindo alguma fraqueza? Conseguiria treinar de novo hoje? E ele falou, não, consigo, tal. Então, houve uma baixa disrupção, um baixo estresse acumulado durante o treino, que gerou também um score de hipertrofia baixo. Então, ele não teve pump, ele não teve uma percepção de esforço subjetiva alta, ele não teve um recrutamento adequado também do músculo-alvo. Depois que eu falei para ele fazer alguns ajustes, diretrizes básicas de treino de força resistida, eu falei, pô, possivelmente tu iria se beneficiar fazendo uma séries mais próximo à percepção subjetiva de esforço máxima, deixando poucas repetições ou nenhuma repetição em reserva em alguns exercícios. Tu poderia se beneficiar também tentando colocar um pouco mais de carga ou fazer um pouco mais de repetições. E olha aqui o score dele na semana seguinte. Isso aqui não foi dado simulado, não. Foi literalmente. E aconteceu essa semana, exatamente. Então, é algo que aconteceu. Falando com ele, falou: Ó, essa semana eu comecei a treinar mais sério, conforme você falou. E o resultado, se ele replicar isso várias semanas consecutivas, com toda certeza, ele já vai vir para a consulta e eu vou saber já que ele já teve um bom resultado. Ele só vai lá na consulta presencial para a gente quantificar realmente qual foi o ganho de muscularidade que ele teve. Mas eu já vou saber que ele teve um ganho bem expressivo. Voltando agora para aquele paciente de início que a gente tem mais dados, quero mostrar para vocês agora a aba de dados antropométricos, tá? O que que acontece? Quando você está acompanhando o paciente, por exemplo, online, você não tem um controle muito grande de composição corporal, ou você atende presencialmente, faz avaliação física, mas você quer saber se o paciente ele está tendo algum tipo de evolução ou não na parte de composição corporal. Uma outra pecinha no quebra-cabeça pode ser extremamente poderosa. Média de peso semanal e circunferência de cintura e quadril em mulheres também, tá? Por quê? Com esses dois componentes da parte de dados antropométricos, que são componentes que o próprio paciente consegue coletar de maneira doméstica, a gente tem uma ideia muito boa, junto com os outros parâmetros, do que está acontecendo em termos de composição corporal. Por exemplo, o paciente em questão, ele passou por um processo de diminuição de percentual de gordura. Depois a gente entrou numa fase meio que de consolidação. Aumentei um pouquinho a quantidade calórica, mas foi, digamos, mais conservador. Depois eu fiz um outro aumento, agora, há 2 semanas atrás aproximadamente, que fez com que ele teve outro jumpzinho de peso corporal. A circunferência de cintura é bacana para ver também em relação ao acúmulo de gordura. Quando a gente tem os dois gráficos juntos, por exemplo, junto com os dados relacionados à hipertrofia muscular de maneira positiva, é possível a gente hipotetizar que o paciente está numa fase mais expressiva de ganho de muscularidade. Aqui no caso, houve um aumento bem singelo de circunferência de cintura, cerca de 3 centímetros, o que não é muito, principalmente para um indivíduo eutrófico. Ele também relatou muito aumento de força física, então acredito que seguindo aí mais algumas semanas, a gente já vai fazer um processo reverso de recomposição corporal e de cutting logo em seguida. Repare que o peso corporal, ele saiu de mais ou menos 83,5 até quase 80 quilos. Essa semana aqui ele bateu quase 80. Então foi um incremento também
bem significativo de maio para cá. E aqui você consegue ter uma noção da razão de peso, de ganho de peso semanal. Então, por exemplo, daqui para cá, aliás, vamos pegar um exemplo que eu já tenho mais ou menos na cabeça. Aqui ele ganhou 1 quilo de uma semana para outra, representa aproximadamente 1,2 do peso corporal dele. É normal, na primeira semana que você faça um ajuste calórico, que haja um pequeno jump de peso corporal. Se esse 1,2 quilos ele se repete em várias semanas consecutivas, talvez essa margem de ganho de peso esteja muito agressiva para a maioria das pessoas. Agora, se ela se mantém, por exemplo, um pouco acima, consolida, depois você sobe um pouquinho, isso é um bom preditor. Você pode calcular aproximadamente que uma pessoa completamente destreinada, tu consegue ter um ganho de maneira eficiente de cerca de 0,5% da média de peso corporal por semana. E galera, isso aqui é média, tá? Quer ver as medidas individuais dele? Repara só, isso aqui é cada aferição de peso corporal que ele teve. E aqui a gente também consegue nesse botãozinho ver a linha de tendência, que claramente é uma linha de tendência positiva. E a gente tem um controle também dessas médias, não só de peso corporal, mas de circunferência de cintura também. Então, isso aqui foi uma pequena masterclass, digamos assim, workshop. Workshop é a palavra mais precisa. Mostrando um pouquinho da parte de interpretação de dados, o que eu vejo, o que eu utilizo, como eu interpreto esses dados. Tomara que você tenha curtido também. Se você tiver alguma dúvida, também pode ficar à vontade para mandar mensagem. E nos vemos na próxima.